Você sabia que nem todos os horrores da Segunda Guerra Mundial ficaram nos campos de batalha? Alguns seguiram os homens até em casa. O nome dele era Samuel Greaves, um atirador de elite norte-americano, conhecido entre seus companheiros como Olhos de Vidro. Durante a campanha europeia, entre 1943 e 1945, Samuel acumulou 214 abates confirmados, números que o tornaram um fantasma vivo para o inimigo, mas também um fardo pesado demais para qualquer mente humana carregar. Quando a guerra terminou, Samuel voltou para sua pequena cidade na Pensilvânia. Era esperado que fosse recebido como um herói. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas não se aproximavam dele. Não havia desfiles, não havia festa, não havia gratidão. Havia apenas silêncio. Os vizinhos diziam que havia algo em seus olhos que os fazia desviar o olhar. Ele quase não falava. Seus dias eram passados em uma cabana solitária no meio da floresta, construída com as próprias mãos. À noite, ecos estranhos tomavam conta da região. Barulhos secos, como disparos, ressoavam entre as árvores, mesmo quando não havia caça alguma. E quanto mais o tempo passava, mais os rumores cresciam. Alguns afirmavam que Samuel montava bonecos pendurados nas árvores, movendo-os de lugar todos os dias, como se recriasse campos de batalha. Outros juravam que ele ainda vestia o uniforme, que polia o rifle obsessivamente e murmurava os nomes dos homens que havia matado, um por um, noite após noite. Mas isso não era o mais perturbador. Um caçador contou que certa vez se aproximou demais da cabana. Ele esperava ser confrontado pelo próprio Samuel, mas não foi isso que viu. Segundo o relato, havia uma sombra de pé, observando-o da janela. Uma sombra com olhos que não piscavam. Samuel nunca falou sobre isso. Na verdade, ele raramente falava sobre qualquer coisa. Mas em 1954, tudo mudou. Ele simplesmente desapareceu. Não houve sinais de luta, não houve pegadas que levassem a lugar nenhum. Apenas um detalhe macabro permaneceu. Seu rifle, limpo, encostado na varanda, como se estivesse esperando o dono voltar. E foi aí que os boatos se transformaram em lenda. Dizem que, até hoje, quem passa perto daquela floresta sente o peso de um olhar invisível, como se alguém ou algo os mirasse pela lente de um rifle. E se prepare, porque os relatos não pararam na década de 50. O estranho é que, a cada década que passa, novas testemunhas surgem, afirmando que Samuel nunca deixou aquela floresta. Depois do desaparecimento de Samuel, a floresta onde ficava sua cabana nunca mais foi a mesma. Caçadores começaram a evitá-la. Famílias que moravam nos arredores passaram a mudar-se. E quem ousava se aproximar dizia sentir algo inexplicável, como se a mata inteira observasse cada passo. Em 1957, 3 adolescentes resolveram desafiar a lenda. Queriam provar que tudo não passava de superstição. Levaram lanternas, comida e uma câmera fotográfica. O que trouxeram de volta foi apenas a câmera. As fotos reveladas mostravam coisas estranhas. Em uma delas, era possível ver o interior da cabana de Samuel, mas ninguém lembrava de ter entrado lá. Em outra, o que parecia ser o reflexo metálico de uma lente, como a de um rifle, surgia no canto da imagem, apontada diretamente para quem segurava a câmera. 2 dos jovens nunca falaram sobre o que viram naquela noite. O terceiro jurava que, mesmo quando fechava os olhos, sentia estar sendo mirado por um par de olhos invisíveis. Mas os boatos não pararam ali. Durante os anos 60, moradores começaram a relatar disparos solitários ecoando pela madrugada. A polícia, chamada inúmeras vezes, nunca encontrou nada. Nenhum cartucho, nenhum sinal de tiro real. Apenas o som seco cortando o silêncio da floresta. Na década de 70, um caminhoneiro contou ter parado seu veículo próximo à região quando o motor falhou. No relato oficial, ele diz ter visto uma figura parada na beira da estrada. Um homem de uniforme antigo, segurando algo longo e brilhante. O caminhoneiro acendeu os faróis para enxergar melhor,
mas a figura sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. O mais perturbador? O caminhoneiro jurava que, por alguns segundos, teve a nítida sensação de que um ponto vermelho se movia lentamente sobre seu peito, como se estivesse sendo marcado por uma mira. E não pense que esses relatos ficaram presos ao passado. Em 1981, um grupo de exploradores urbanos entrou na floresta com gravadores de áudio. Eles queriam capturar sons estranhos durante a noite. Horas depois, assustados, saíram correndo, dizendo ter ouvido passos pesados ao redor deles, como se alguém os estivesse perseguindo. Quando ouviram as fitas gravadas, um detalhe fez todos gelarem. Entre os estalos e o vento, era possível ouvir uma voz grave, quase um sussurro. Eu ainda estou aqui. Até hoje ninguém sabe explicar como aquela voz foi parar na gravação. E a cada década, os encontros parecem ganhar mais força. Alguns pesquisadores paranormais acreditam que Samuel não apenas permanece na floresta, como também se tornou algo muito maior, um espectro atrelado ao seu rifle, condenado a observar para sempre, e talvez em algum momento a atirar novamente. E o mais assustador? Há indícios de que ele não se limita mais à floresta. Com o avanço da tecnologia, muitos acreditaram que a lenda de Samuel seria finalmente desmentida. Afinal, câmeras digitais, celulares e gravações de áudio poderiam provar, de uma vez por todas, que tudo não passava de superstição. Mas o efeito foi justamente o contrário. Em 1994, 2 estudantes universitários decidiram gravar um documentário amador sobre as lendas da Pensilvânia. Eles passaram uma semana próxima à floresta, entrevistando moradores e registrando imagens. No último dia, resolveram entrar na mata sozinhos, carregando apenas lanternas e uma filmadora. Eles nunca voltaram. A polícia encontrou a barraca intacta, com todos os pertences pessoais. A única coisa fora do lugar era a filmadora, deixada sobre uma pedra na beira do rio. A fita dentro dela continha pouco mais de 12 minutos de gravação. No início, nada demais. Árvores, passos, risadas nervosas. Mas em certo momento, um dos jovens sussurra. Você ouviu isso? Parecia um disparo. Segundos depois, a câmera captura um reflexo distante entre os galhos, como um ponto metálico brilhando. O vídeo termina abruptamente com um som seco, parecido com o disparo de um rifle. Peritos tentaram analisar o material, mas nunca chegaram a uma explicação. E até hoje, os corpos dos estudantes nunca foram encontrados. A década de 2000 trouxe novos relatos. Excursionistas relatavam sentir a estranha sensação de estarem sendo mirados por uma lente invisível. Motoristas afirmavam ver vultos de uniforme militar na beira da estrada. E alguns até garantiam ter ouvido o som característico de metal sendo carregado, como se alguém puxasse o ferrolho de um rifle pronto para disparar. Em 2011, um caso viralizou na internet. Um grupo de caçadores transmitia uma live em redes sociais quando algo perturbador aconteceu. Em meio a piadas e conversas, um dos homens interrompeu a fala e ficou paralisado, encarando a escuridão da mata. "Tem alguém ali", murmurou. A câmera então capturou, por menos de 2 segundos, um vulto claro de um homem de uniforme antigo, imóvel, encarando-os. O detalhe mais assustador é que, mesmo em pé, o vulto parecia não piscar. O vídeo foi retirado do ar dias depois, mas cópias ainda circulam em fóruns obscuros. Muitos dizem que não se tratava de edição, e sim de algo muito mais real. E não é apenas o visual que atormenta. Algumas pessoas que se aventuraram na floresta relatam sintomas estranhos: falta de ar, calafrios intensos, visão turva e até a sensação de que um ponto vermelho de luz se move lentamente pelo corpo, como se estivessem sendo marcados por uma mira invisível. A cada novo relato, cresce a teoria de que Samuel não é apenas uma lembrança da guerra, mas uma presença eterna, incapaz de descansar. Para alguns, ele se tornou um espírito vingativo, preso ao fuzil que foi sua maior arma. Para outros, é um eco do trauma humano,
repetindo-se sem fim, condenado a vagar onde a sanidade foi perdida. Mas existe ainda uma terceira teoria, e ela é muito pior. A terceira teoria sobre Samuel Greaves não fala de fantasmas nem de ecos do trauma. Ela sugere algo ainda mais inquietante. Samuel nunca morreu. Pesquisadores independentes afirmam ter encontrado documentos que não batem com a versão oficial do desaparecimento. Arquivos militares desclassificados mostram que Samuel Greaves teria sido recrutado secretamente após a guerra para projetos de defesa psicológica. Em outras palavras, experimentos voltados para criar soldados capazes de resistir ao medo ou de se tornarem o próprio medo. Segundo essa hipótese, Samuel teria sido submetido a procedimentos extremos que incluíam isolamento, drogas experimentais e até rituais de condicionamento mental. O resultado? Um homem que já carregava mais de 200 abates confirmados teria perdido o último traço de humanidade. Se essa teoria estiver certa, seu desaparecimento em 1954 não foi um sumiço misterioso, mas sim uma fuga. Uma fuga de alguém que já não obedecia a ordens, nem se encaixava em nenhum exército. E isso explicaria por que tantos avistamentos ao longo das décadas descrevem a mesma figura, com os mesmos traços, sem nunca mostrar sinais de envelhecimento. Agora imagine, um atirador de elite que não envelhece, que não sente medo e que vaga em silêncio pelas sombras. Não é à toa que muitos acreditam que Samuel se transformou em algo além de humano, um predador que observa pacientemente cada pessoa que ousa invadir sua floresta. Mas se a teoria da imortalidade já parece aterrorizante, há algo ainda mais sinistro. Nos últimos anos, investigadores de fenômenos paranormais coletaram relatos de pessoas que afirmam ter sido perseguidas não apenas na floresta da Pensilvânia, mas a quilômetros de distância dali. Um jovem em Ohio contou ter ouvido disparos secos no meio da noite, logo após assistir a um documentário sobre Samuel. Uma mulher no Texas disse ter acordado de madrugada com a sensação de estar sendo observada. E ao olhar pela janela, viu um vulto imóvel, com um objeto metálico nas mãos que desapareceu em segundos. O que conecta esses relatos é um detalhe. Todos eles afirmam ter sentido a mesma coisa, a certeza de que estavam sendo mirados por um rifle invisível. Pesquisadores acreditam que Samuel não está mais limitado ao lugar onde viveu. Talvez o trauma, a obsessão e o poder da lenda tenham expandido sua presença, permitindo que se manifeste onde quer que seja lembrado. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Será que falar sobre ele, assistir a vídeos ou até mesmo ouvir sua história pode ser suficiente para chamar sua atenção? Se for verdade, então cada pessoa que cruza o caminho dessa narrativa corre o risco de ser observado, de sentir no fundo aquele olhar frio e constante, esperando o momento certo para disparar. E lembre-se, Samuel sempre foi paciente. Ele esperava dias inteiros por um único alvo durante a guerra. Por que seria diferente agora? Nos últimos anos, o mito de Samuel Greaves ganhou ainda mais força com o crescimento das redes sociais. Cada vez mais vídeos, áudios e relatos começaram a surgir, vindos de pessoas que nunca se conheceram, mas que descreviam experiências assustadoramente semelhantes. Em 2017, um grupo de jovens exploradores urbanos decidiu acampar nas proximidades da antiga floresta da Pensilvânia. Eles gravavam tudo para postar no YouTube, rindo da fama macabra do lugar. Durante a madrugada, o riso deu lugar ao pânico. Um dos rapazes começou a filmar a escuridão ao redor da barraca quando um som metálico ecoou. O inconfundível clique de um ferrolho sendo puxado. A câmera tremeu, capturando o rosto dos amigos em puro terror. E no instante seguinte, todos se jogaram no chão quando um disparo seco atravessou o silêncio da floresta. O vídeo termina ali. Na manhã seguinte, patrulhas de resgate encontraram apenas a fogueira apagada e os pertences espalhados.
Nenhum vestígio dos jovens foi encontrado, mas o detalhe mais arrepiante foi que bem no centro do acampamento havia uma marca perfeita de botas antigas, do modelo usado por soldados americanos na Segunda Guerra. 2 anos depois, em 2019, um motorista de caminhão relatou ter parado em um posto isolado, já de madrugada. Enquanto abastecia, sentiu o peso de um olhar vindo da beira da estrada. Virando-se, viu a silhueta nítida de um homem de uniforme militar, parado, imóvel, com algo apoiado nos ombros. O caminhoneiro jurou que pôde ouvir até a respiração calma e cadenciada, como se alguém controlasse cada movimento para não perder o foco. Ele fugiu imediatamente e, até hoje, não volta a dirigir naquele trecho. E então, veio 2022, quando um caçador anônimo publicou em um fórum da Deep Web um relato perturbador. Ele afirmou que, após horas seguindo rastros na mata, percebeu que não estava caçando. Estava sendo caçado. Toda vez que parava, o silêncio era absoluto. Toda vez que andava, ouvia passos atrás de si, mas nunca via nada. Até que, em certo ponto, notou uma luz vermelha minúscula movendo-se lentamente pelo peito. Era o ponto de uma mira. O caçador congelou. Não ousou respirar. E, de repente, nada. A luz sumiu. Ele voltou correndo para a cidade e jurou nunca mais pôr os pés naquela floresta. Esses relatos recentes reforçam a sensação de que Samuel não é apenas uma sombra presa ao passado. Ele é ativo, ele observa. Ele escolhe suas vítimas com calma, assim como fazia nos campos de batalha da Europa. Mas, acima de tudo, ele espera. E é aqui que o mistério chega ao auge. Pesquisadores independentes descobriram que cada desaparecimento documentado nas proximidades da floresta parece seguir um padrão matemático, quase como se houvesse um intervalo específico entre eles. Se estiverem certos, o próximo desaparecimento já estaria marcado para acontecer em breve. E a pergunta que paira no ar é a mesma que assombrou gerações inteiras. Quando Samuel mirar novamente, quem estará na sua mira? A floresta da Pensilvânia ainda está lá, intacta, densa e cada vez mais evitada pelos moradores locais. Poucos ousam se aproximar, e os que entram raramente ficam após o pôr do sol. Há quem diga que Samuel Greaves não é apenas uma lenda, mas sim uma presença viva que continua vigiando seu território. Caçadores, caminhoneiros, campistas, todos os que ousaram desafiar aquela mata carregam a mesma marca invisível. A lembrança de um olhar fixo, frio, calculista, que nunca desvia. Alguns estudiosos afirmam que Samuel deixou de ser apenas um homem. Ele teria se transformado em uma entidade feita de memórias, medo e sangue derramado. E ao contrário dos fantasmas que ficam presos a um lugar específico, Samuel se conecta à lembrança que carregamos dele. Quanto mais pessoas contam sua história, mais forte ele se torna. E agora pense bem, você acaba de ouvir cada detalhe. Cada disparo, cada desaparecimento, cada olhar invisível atravessou seus ouvidos e se instalou dentro da sua mente. Será que neste exato momento você está sendo observado? Será que na janela atrás de você, ou no reflexo escuro da tela onde assiste, há um vulto imóvel com um rifle apoiado? Se um dia você sentir o frio da mira em seu peito, lembre-se de uma coisa. Samuel Greaves nunca errou um disparo. E quando ele decidir apertar o gatilho novamente, pode ser tarde demais para correr. E esse é apenas mais um entre tantos segredos que deveriam permanecer escondidos. Se você gosta de histórias assim, que mexem com o seu medo mais profundo, inscreva-se agora no canal Bizarro Oculto e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Porque aqui, você nunca sabe o que está prestes a descobrir.